Boa noite, pessoal. Quem for chegando aí, me dá um oi, fala de onde está falando para eu saber. Vamos esperar só um pouquinho o pessoal chegar, né? E aí a gente começa, certo? Eu tô ajustando aqui a luz. Ó, quem for entrando, me fala aí, vocês estão me ouvindo bem? Me diz aí se vocês estão me ouvindo bem. A Drica, Luiz, Carla, prima! Vocês estão me ouvindo bem, gente? Val! Ó, me fala aí se vocês estão me ouvindo bem e se vocês estão me vendo bem. Se a luz tá boa. Tá, legal. O pessoal tá dizendo aqui que sim. Então, ok. Olha só quanta gente boa, prima. Quanta gente de Brasília. Ai, que saudades desse povo. Boa, Val. Então tá, vou só esperar um pouquinho, tá? O pessoal entrar aí pra gente começar e ir direto ao ponto, que vocês vão ver que eu vapt-vupt, direto ao ponto, conteúdo na veia, tá? Se vocês quiserem, gente, eu aconselho vocês a pegarem lápis, papel, porque assim, eu vou trazer aqui pra vocês ferramentas bem práticas, assim, pra vocês usarem no dia a dia e lidarem melhor com mimimi. Então, assim, eu aconselho vocês a realmente pegarem papel e caneta, se vocês puderem, para anotar algumas coisas, porque vai fazer toda a diferença, né? Aquilo que a gente escuta, a gente não lembra, certo? Então, pega aí papel e caneta para anotar aí o que vocês acharem importante, o que vocês quiserem lembrar e aplicar na vida de vocês, tá? Se você... A Tati. Oi, Tati. Pessoal do Rio. Quem for entrando, bom, exceto as pessoas que eu conheço, fala aí de onde vocês são, para eu saber, tá? Vou esperar só mais um pouquinho e aí a gente começa. Para quem já tá aqui, gente, eu vou falar para vocês o que é um mimimi. Como é que surge o mimimi na nossa vida, né? Acho importante a gente entender, porque fica mais fácil também da gente lidar com ele e também da gente ter mais empatia com os outros, aprender a lidar com os outros, né, com o mimimi dos outros. E vou depois dizer como mudar isso, né? Como é que a gente para com o mimimi. E aí vou dar ferramentas bem práticas, tá? Aí a Dani. Legal, gente. Ó, eu vou começar porque enfim, a gente já tem quase 5 minutos aí. Eu costumo dizer que as pessoas certas são as pessoas que vieram, né? Então vem quem tinha que vir, certo? Então vamos lá. O que é o mimimi? O que eu quero dizer com mimimi, né? O mimimi são aquelas pessoas que se queixam, que reclamam da vida, que se lamentam muito. São aquelas pessoas que vivem terceirizando os problemas para os outros, para a sorte, para o mundo, né? São aquelas pessoas que elas procuram resolver os problemas encontrando um culpado, né? E por que é tão importante a gente aprender a lidar com mimimi? Gente, a única forma da gente conquistar o que a gente quer na vida, né, da gente ser quem a gente gostaria de ser, da gente fazer o que as pessoas que a gente admira fazem, da gente ter aquilo que a gente sonha, da gente perseguir os nossos sonhos, os nossos objetivos, é a gente saindo do mimimi e desenvolvendo responsabilidade e proatividade. Então, o mimimi, ele não leva a gente onde a gente quer, ele não ajuda a gente a mudar a situação. E isso independentemente da sua condição social, tá? Eu não me refiro àquelas pessoas que, por exemplo, moram na favela, aquelas pessoas que enfim, tem um crescimento, né? Uma alimentação subnutrida, um crescimento numa vida, num mundo dentro da favela, né? Mas as pessoas, a média da população, sim, independentemente da condição social,
todo mundo pode conquistar tudo o que quiser, né? Mas o mimimi não ajuda. A gente já vai entender mais por quê, como é que funciona isso e tal. Eu vou olhando aqui de vez em quando uns tópicos aqui que eu tenho, senão eu me perco e começo a falar e não paro mais, tá? Então vamos lá. Eu queria primeiro dizer para vocês como é que surge o mimimi na nossa vida. Olha só, ninguém nasce com mimimi, né? Ninguém nasce otimista ou pessimista, ninguém nasce reativo ou proativo, tá? A gente aprende a ser o mimimi, a gente aprende a fazer o mimimi. E como é que a gente aprende isso? Lá atrás, na nossa infância, quando a gente começa a crescer, nós vamos ganhando alguns condicionamentos dos nossos pais, né? Esses condicionamentos são saudáveis. Repara, se os nossos pais não dissessem pra gente que a gente não pode andar sem roupa por aí, todo mundo andaria pelado e por aí vai, né? Então a gente vai recebendo alguns condicionamentos. Os nossos pais vão ensinando como a gente deveria ser, como a gente não deveria ser. Acontece que quando eles impõem esses limites, muitas vezes alguns desses limites são impostos de uma forma não muito amorosa, né? E o que acontece? Quando esses limites são impostos de uma forma não amorosa, a criança começa a ter um comportamento distorcido. E esse comportamento distorcido pode ser, ou ela parte para agressividade, né? Ou ela começa a ser a boazinha que quer fazer tudo, quer dar presente, sabe? Ou ela começa a fazer o mimimi, que ela se transforma na vítima para ela buscar atenção, porque tudo que a criança quer é o quê? É atenção, é ser amada, é pertencer. Não é isso? Essa é a primeira necessidade da criança, né? Então, a criança, ela quer se sentir pertencida àquela família, ela quer se sentir amada, ela começa a se vitimizar quando esses limites que são impostos pelo pai, pela mãe, pelos educadores, começam a ser de uma forma não muito amorosa. Então, é daí que começa o mimimi. Ou, por exemplo, quando a própria criança observa o pai e a mãe agindo com mimimi, ou seja, em tom de lamentação, em tom de reclamação, criticando os outros, criticando os defeitos, apontando os defeitos, né? Terceirizando os problemas para os outros, culpando os outros pelos seus problemas, pelas suas dificuldades, né? Pelo resultado da sua vida, né? Então, assim, a criança aprende o mimimi na infância. Todos nós aprendemos esse mimimi na infância, ou observando o pai e mãe, tendo esse comportamento, ou daquela maneira que eu falei para vocês, quando eles sentem que estão sendo colocados limites de uma forma não amorosa, eles começam a ter um comportamento distorcido e se fazendo de vítima para tentar buscar a atenção de pai e mãe, né? Bom, por que é legal a gente compreender isso? Porque quando a gente entende isso, não só fica mais fácil da gente entender que a gente pode mudar isso a todo momento, embora a gente tenha aprendido e tenha atuado dessa forma durante anos da nossa vida, a gente pode mudar isso, né? Todos nós podemos mudar, desenvolvendo a habilidade de responsabilidade e de proatividade, que eu já vou ensinar como é que a gente faz isso. E também é legal a gente saber disso para a gente compreender, ser mais empático com o outro, né? Por que isso? Porque por trás de todo o mimimi tem uma necessidade, né? Tem uma necessidade de se sentir amada, tem uma necessidade de ser reconhecida, né? Tem uma necessidade de pertencimento. Eu vou dar um exemplo, né? Inclusive respondendo uma pergunta que me fizeram aqui, me perguntaram assim, por que nas empresas tem muito mimimi? Repara, por que as pessoas têm mimimi dentro da empresa? Primeiro, obviamente, elas aprenderam a fazer dessa forma. Mas qual é a necessidade que está por trás e que elas estão tentando suprir? Possivelmente pode ser uma necessidade de reconhecimento. Sabe quando o chefe não reconhece o subordinado? Aí o subordinado fica, né, naquele mimimi todo, reclamando, apontando o erro do outro, porque ele quer aparecer, ele só quer ser elogiado. Ele só quer falar assim, chefe, olha para mim, olha como eu faço isso bem. Ele não precisa dizer, é feio dizer que o outro fez errado, que o outro errou, apontar o erro e o defeito do outro. Mas é a forma que ele aprendeu. E tudo que ele está querendo é ser reconhecido, né? Vocês estão acompanhando, gente? Dá um ok aí. Estão acompanhando o raciocínio?
Fala aí, se vocês quiserem colocar alguma pergunta, se vocês quiserem, enfim, participar, isso aqui é para ser participativo, tá? Então, ok, todo mundo colocando aí, acenando um joia. Então, vamos lá. Então, compreendido que por trás de todo mimimi tem uma necessidade, e assim, a gente também tem as nossas necessidades, que muitas vezes não são supridas, e a gente também tem tendência a cair no mimimi. E tá tudo bem, a gente precisa ter mais compaixão com a gente também, né? E também entender um pouco, tentar compreender qual é a necessidade do outro e tentar suprir essa necessidade, tentar ajudá-lo, né? Ao invés da gente criticar, tentar ajudá-lo, né? Então, vamos lá. Então, tá. Eu falei, então, agora voltando, vamos entender como é que a gente supera tudo isso, como é que a gente lida com tudo isso? Eu falei aqui, ó. A gente só sai do mimimi quando a gente desenvolve responsabilidade e proatividade. Eu queria esclarecer esses dois conceitos, tá? Responsabilidade é um termo, assim, que soa meio pesado, vocês concordam comigo? Responsabilidade parece que tem um peso sobre o ombro, né? E vocês vão ver que não. Responsabilidade é um termo maravilhoso que todo mundo deveria aprender sobre ele, que é o seguinte: responsabilidade, se vocês pegarem a palavra responsabilidade e dividirem ela ao meio, vocês vão ter duas palavras, que é habilidade de responder aos problemas. Então, assim, a nossa sociedade, ela confunde muito responsabilidade com culpa, né? O culpado foi aquele que deu asa ao problema, foi aquele que errou, é o culpado. O responsável é aquele que vai encontrar uma solução para o problema. É aquele que tem a habilidade de dar respostas, né? Então, assim, para um pouco, vocês que trabalham, quem tem empresa ou quem está em alguma empresa, para um pouco para observar assim. Pensa com vocês em quem é que a gente admira dentro da empresa. Pensa agora quem é a pessoa que você mais admira dentro da empresa. Agora pensa se essa pessoa que você mais admira não é aquela pessoa que está sempre encontrando uma resposta, está sempre ajudando o outro, não critica os outros, não aponta os erros, independentemente dela ter criado o problema ou não, ela está sempre trazendo uma solução. É ou não é verdade, gente? A pessoa que a gente admira não é a pessoa que traz a resposta, que traz a solução, que foca na solução e que tenta ajudar a gente? É ou não é? Dá um joinha aí se vocês concordam comigo. Aquela pessoa que vive criticando, falando mal do outro, apontando o erro do colega, não é aquela pessoa que a gente não fica olhando assim, poxa, que pessoa chata, né? Que pessoa desagradável, né? É desagradável isso, não é? Então, e aí também ressignificando o que é proatividade. As pessoas acham muito que proatividade é só tomar iniciativa. Proatividade é muito mais do que isso, gente. Proatividade é tomar iniciativa e reconhecer que eu sou responsável pelo resultado da minha vida, pela forma como a minha vida se encontra, né? Proatividade está muito ligado à responsabilidade. Eu reconhecer que a minha vida está do jeito que está, na lama ou não, fruto das decisões que eu tomo, fruto das escolhas que eu faço. E repara, a gente está fazendo escolhas 24 horas por dia, exceto quando a gente está dormindo, né? Mas escolher dormir também é uma escolha. Depois que a gente dorme, a gente nem sei se a gente tem esse poder de decisão sobre o sonho, mas a gente escolhe. Na hora que a gente acorda, a gente pode escolher escovar o dente ou olhar o celular. A gente pode escolher fazer um exercício físico ou ir fumar um cigarro, para quem é fumante, né? Embora tá meio demodê. A gente pode escolher gritar com o filho, porque o filho tá pulando em cima do sofá, ou a gente pode escolher ser amorosa com o filho e falar, meu filho, isso não é muito legal, não é? Então, assim, a gente está fazendo escolhas a todo momento. E ser proativo é tomar iniciativa e ser responsável pelas escolhas que eu faço, tá? Então, como é que funciona tudo isso? Vamos lá. O que acontece? Gente, pessoas que são responsáveis, elas têm uma autoestima elevada. Sabe por quê? Porque são pessoas que, como elas são responsáveis pela vida do jeito que tá, elas sabem que só elas podem mudar o que tá ruim. Então, elas são protagonistas. Elas assumem o erro, elas assumem as suas escolhas. Então, são pessoas que têm a autoestima elevada porque elas sabem que só elas podem, a qualquer momento, mudar esse cenário.
Isso é incrível, porque são pessoas que não ficam naquela posição de passividade perante a vida, sabe? Vendo a vida passar, vendo os outros serem mais, serem melhores, né? Achando que os outros têm mais porque são melhores. Não, elas sabem que elas podem ser mais desde que elas façam mais, né? Desde que elas se desenvolvam, né? E isso é sensacional, né? Porque são pessoas que conseguem ter sucesso na vida, né? E sucesso é muito particular para cada um, tá? Sucesso não é só meio financeiro, ganho financeiro, sucesso vai muito além, para cada um tem um significado, mas são pessoas que atingem sucesso porque são pessoas que levam a vida do jeito que elas querem, né? São protagonistas da própria vida. Então, são pessoas que, por exemplo, quando diante de um problema, diante de uma adversidade, as pessoas proativas, elas olham para o problema e elas pensam assim, opa, o que eu posso fazer para melhorar isso? O que eu vou fazer para lidar com essa situação? Né? O que eu calculei errado? O que será que eu posso ter feito para contribuir para esse erro? Né? E como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso mudar? E se elas não sabem mudar, se elas não sabem resolver, elas pedem ajuda. Ou elas aprendem a fazer. Né? Então são pessoas que têm muita controle sobre a própria vida, né? Eu já vou falar sobre o controle. Então assim, gente, o que é incrível aqui? Quando você aceita essa responsabilidade pela sua existência, você sabe que você pode mudar tudo a todo instante, né? Então são pessoas pessoas proativas, são pessoas muito satisfeitas com a vida, né? E qual é que é o segredo aqui? Eu falei a palavra adversidade. Pessoas proativas, pessoas responsáveis, são pessoas que sabem superar a adversidade. Porque assim, o problema do mimimi é não saber lidar com a adversidade, é não saber lidar com o problema. Então, essas pessoas... E se só a Val tá dizendo assim, e se só a própria pessoa pode resolver? Ela não tem tempo para mimimi, ela chama a responsabilidade para ela resolver. É isso, Flavinha? E se só a própria pessoa pode resolver? Com certeza, com certeza. Mas assim, gente, a responsabilidade não significa eu dar resposta só aos problemas que eu tenho, mas também aos problemas dos outros, né? Ajudar os outros. Aí eu estava falando, como é que a gente... qual é que é a grande questão aqui do ser proativo e responsável? O responsável proativo são pessoas que sabem lidar com a adversidade, com o problema. E a vida é feita de quê, gente? De problema, de adversidade. Vocês sabiam que existe um estudo que diz que o ser humano tem, em média, 23 adversidades por dia? Ou seja, a gente sai de casa, chega na garagem e está sujeito ao pneu do carro estar furado. Aí tem que ir de Uber. Depois de um dia inteiro de trabalho, você chega em casa, esqueceu a chave de casa dentro de casa. Vai ter que chamar o chaveiro. Mas o chaveiro não está mais trabalhando, acabou o horário dele. Aí você vai ter que encontrar um chaveiro 24 horas. Você foi trabalhar, quando você chegou no trabalho, você deu conta que você esqueceu a lancheira do seu filho na escola. Seu filho vai ficar sem comer. Gente, é o tempo todo. Você chega no trabalho, olha para o seu e-mail e fala assim, caramba, não mandei o e-mail para o cliente. Gente, a vida é feita de adversidade, de problema o tempo inteiro, né? E cabe a gente saber lidar com isso. Vamos lá. Então, a gente precisa adotar essa postura, né, de proatividade perante a vida, se a gente quiser mudar o que está ruim. E como é que a gente faz isso? Vamos lá. Primeiro lugar, como a gente vai saber se a gente é o proativo ou o reativo? Repara, o reativo é o mimimi, né? Aquele que reclama, se lamenta, terceiriza o problema para os outros, fica culpando os outros, procurando o culpado para resolver o problema, né? É o reativo. E o proativo é aquele que traz uma solução para lidar com as adversidades. Primeira coisa, primeiro indício da gente olhar e saber se a gente está sendo reativo ou proativo. Vamos lá. Legal, tem gente falando, é sensacional. Temos mais de 20 adversidades por dia. Isso aí, vou no café e falo, temos 23 adversidades, você não devia estar aqui escutando. São 23, em média, adversidades por dia. É um estudo que surgiu. Aliás, eu vou trazer outros estudos aqui muito interessantes para vocês, gente. Então vamos lá, para não perder o foco. Como é que a gente sabe se a gente está sendo proativo ou reativo?
Primeira coisa, é parar e responder com base nos valores. O que é isso? O proativo é aquele que ele responde, ele decide, ele escolhe fazer ou não fazer uma determinada coisa baseada nos seus valores, ou seja, nas sensações que são importantes ele experimentar. Valor é sensação, tá, gente? Tem nada a ver com valor ético ou moral que a gente aprendeu na escola. É a sensação. Pode ser sensação de compartilhar, sensação de conexão, de inspiração, sensação de amor, de paixão, de desafio, sensação de poder, sensação de conhecimento, sensação de realização, enfim, sensações. Então, por exemplo, o proativo é aquele cara que, se ele sabe que o valor número 1 dele é, por exemplo, liberdade, né? Aí ele recebe uma oferta de emprego e o cara diz assim, olha só, amigão, aqui você vai ter que trabalhar das 8 às 18 e não tem flexibilidade de horário nenhuma. Poxa, se o cara tem como valor número 1 dele liberdade, poder trabalhar a hora que quiser e fazer uma entrega por resultado, esse cara vai ser feliz nessa empresa que está contratando ele para ter um horário certinho de trabalho? Não vai, né? Então, assim, quando ele sabe que a liberdade é um valor importante para ele, ele não vai, percebe? Vou dar um exemplo. Adrenalina, aventura. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo, gente, mas eu gosto de levar os extremos para a gente perceber um pouco. Vamos dizer que você vai com amigos pra neve, né? Tem gente que não gosta de esquiar, tem gente que tem medo de descer a montanha, aquelas pirambeiras lá, e esquiar e tal. Aí o amigo fala, não, vambora, vem comigo, vem esquiar, papapá, desce a montanha, desce a pista preta, que é a mais difícil, ferrou. Pô, o cara sabe que o cara não gosta de adrenalina, daquele tipo de aventura, o cara vai descer aquilo pra quê? Né? Então, assim, o reativo, ele vai. Por quê? Ah, meu amigo vai deixar de ser meu amigo não vai ser tão meu amigo, não vai me chamar mais para viajar com ele, vai achar que eu sou uma péssima companhia. Aí ele vai. Ele não toma decisões baseado nos valores dele, percebe? Tá, esse é o primeiro indício. Vamos lá, segundo indício que eu quero trazer para vocês. A linguagem. Gente, a linguagem do proativo e do reativo é, assim, notória a diferença. O reativo, primeiro, o reativo, ele diz assim, quando eu vou ser feliz quando eu tiver aquela casa na praia, eu vou ser feliz quando eu tiver um emprego que me pague 20 mil reais, eu vou ser feliz quando eu tiver a casa do campo, ou vou ser feliz quando eu morar fora do Brasil, né? Ou então ele diz assim, se eu tivesse mais dinheiro, se o país não tivesse em crise, eu estaria bem, eu teria um emprego. Eu mudaria de emprego se o país não estivesse em crise, né? Se a minha família pelo menos fosse mais, né, me apoiasse mais, fosse uma família que me ajudasse mais. Ou ele diz assim, se ao menos o meu chefe fosse um chefe legal, né? Repara, é uma pessoa que está o tempo inteiro condicionando a sua vida aos outros, aos acontecimentos da vida. É uma pessoa que está sempre ao velho sabor do deixa a vida me levar, né? E o que a vida me trouxer, ela trouxe, né? O proativo não, gente. O proativo, ele olha e fala assim, legal, o país está em crise, ele foca no caráter, então ele fala assim, o que eu preciso aprender para eu ser mais criativo e mudar de emprego e conseguir um salário melhor? O que eu posso aprender? Como é que eu posso me aprimorar, me desenvolver para mudar de área, arrumar uma outra atividade, ou sair do emprego que eu ganho mal, e virar um autônomo e ser empreendedor, né? O que eu posso aprender? Ele diz assim, eu posso ser mais paciente com o meu companheiro, o meu marido, a minha mulher e os meus filhos, ao invés de ficar criticando o marido e ficar gritando com os filhos, ele fala, eu posso ser mais paciente. Ele fala assim, ok, eu posso ser mais carinhoso com as pessoas ao meu redor, eu posso ser mais sorridente, né? Então, assim, o proativo, ele foca no caráter, naquilo que ele pode ser, naquilo que ele pode desenvolver para poder mudar o que ele tem que mudar, né? Então, vamos lá. E aí, eu quero trazer para vocês uma coisa muito legal, dentro dessa linguagem que eu falei do proativo e do reativo,
as diferenças do proativo e reativo nessa questão da linguagem, também tem o seguinte, a diversidade. O proativo, ele sabe que a diversidade vem para ele se tornar melhor, porque ele sabe que ele vai aprender com a diversidade. O reativo, ele quer fugir da diversidade, é o mimimi. Aí ele começa com mimimi. Perante a adversidade, ele começa com mimimi e ele desiste. Ele desiste de se esforçar, ele desiste de ser melhor e de fazer mais. Então ele não alcança o que ele quer, né? E aí ele fica ali, ao sabor do vento. O proativo, ele sabe que o resultado só depende dele. O reativo não. O reativo fica o tempo inteiro procurando o culpado, né? O proativo, ele se compromete, ele cumpre. O reativo, ele promete, aí ele falha a promessa, aí depois ele fica se justificando por que ele não cumpriu o prometido, né? O proativo, ele respeita muito as pessoas que ele acha que sabem mais do que ele. E ele quer aprender com essas pessoas. O reativo, ele fica apontando defeito. Ele fica criticando, né? E a gente vê muito isso nas redes sociais, né, gente? As pessoas entrando no IG dos outros só para criticar, só para... Uma coisa é dar uma opinião, outra coisa é ficar criticando, né? É muito diferente de dar uma opinião. É você ficar rotulando o outro, né? E depois, o proativo, ele está sempre pensando assim, tem uma maneira melhor de fazer. Peraí que eu vou encontrar uma maneira diferente de fazer. O reativo não, o reativo fica assim, não, aqui a gente sempre fez assim, aqui a gente não pode fazer de outro jeito, não tem outro jeito, né? Terceiro indício para a gente perceber se a gente está no modo proativo ou reativo. Tem a ver com dois conceitos que eu quero trazer para você, que é o círculo de influência e o círculo de preocupação. O que é isso? Gente, o círculo de influência, o proativo é aquele que foca ele foca naquilo que ele pode mudar, né? Então ele foca no círculo de influência, né? Todos nós temos preocupações, gente. O dia inteiro a gente tem preocupação com o trabalho, a gente tem preocupações financeiras, a gente tem preocupações com o filho, a gente tem preocupações com a vida, né? A gente tem preocupações com o que pode acontecer quando a gente sai de casa, com quem a gente ama. Todos nós temos preocupações. Acontece que tem coisas que a gente não tem controle e a gente precisa entender, quando a gente não tem controle, a gente precisa entender que a gente não pode ficar focando, a gente não deve ficar focando naquilo que a gente não tem controle, e sim focar na parte que a gente pode controlar. Então, pessoas que têm um foco proativo, elas focam naquilo que elas podem mudar. Pessoas que têm um foco reativo, elas ficam o tempo inteiro com o foco no problema. E aí o que acontece? Como elas não podem mudar muitas das preocupações, elas ficam com aquele foco no problema, elas não saem dali, elas ficam rodando em círculo, né? E aí entra naquele mimimi. Então vamos lá. Estão me perguntando aí, o que fazer para ser mais proativo, tá? Eu vou falar. Só dando aqui o quarto indício aqui, que isso é muito legal, gente. O quarto indício de se a gente está sendo mais proativo ou reativo tem a ver com o verbo ter e ser. O reativo, ele foca no ter. Então, ele fala assim, quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer tal coisa. Quando eu tiver tempo, eu vou me dedicar a isso, né? Ele foca no ter. O proativo, ele foca no ser, no caráter dele. Então, ele fala assim, tá bom, o que eu posso ser aqui? O que eu tenho que aprender para eu lidar com isso? E aí ele vai fazer e vai se desenvolver, né? Então a gente tem que focar no nosso caráter, naquilo que a gente precisa desenvolver para lidar com aquele problema específico ou pedir ajuda, tá? Então vamos lá. O que a gente então pode fazer para desenvolver essa proatividade? Repara, primeiro, para a gente desenvolver proatividade, a gente precisa se observar, né? Observar, se a gente olhar para um desses indícios que eu dei para vocês e perceber, poxa, eu estou sendo proativo ou eu estou sendo reativo, né? E aí olhar, como o proativo olha, e olhar para o seu caráter e pensar, ok, o que eu preciso fazer, o que eu preciso desenvolver para lidar com essa adversidade? O que eu preciso aprender aqui? E a gente precisa aprender e vai lá e faz. Pode ser que não dê certo de primeira, mas a gente precisa tentar várias vezes até dar certo, né? As pessoas que fazem as coisas darem certo, elas fazem várias vezes.
muitas vezes o que a gente quer não acontece da noite para o dia, né? Leva um tempo. Então a gente precisa fazer mais para a gente aprender, para a gente ficar bom, né? E pedir ajuda também, sempre, né? E aí eu vou dar para vocês uma ferramenta muito legal para vocês lidarem com as adversidades e saírem do mimimi na hora que surge o problema, ok? Então anota aí. Eu vou dar uma ferramenta que se chama CRAD, tá? C-R-A-D. Cada inicialzinha tem uma palavra. Então vamos lá. O CRAD, o C é de controle, tá? O que é esse controle? Lembra que eu falei? A gente não pode ter o controle, a gente não consegue ter o controle sobre tudo, né? Mas a gente pode olhar para aquela situação, para aquele problema. Eu vou dar um exemplo clássico que eu adoro, porque é nítido, que é o problema do pneu furado, tá? A gente precisa olhar para aquele problema, para aquela situação e entender que parte daquele problema a gente pode controlar, ou seja, o controle aqui é no sentido de influenciar. Que parte que eu posso antecipar ou melhorar alguma coisa, né? O que eu posso mudar, né? Então, a gente vai olhar para a parte que a gente pode influenciar. Então, vamos dizer que a gente está lá, indo para o trabalho, o nosso carro e o pneu furou. A gente controla o pneu furado? Não controla, né? Qual é a única coisa que a gente controla quando o pneu fura? A gente pode controlar a forma como a gente lida com essa situação. A gente pode controlar as nossas emoções. Então, muitas das situações que nos acontecem, que a gente não tem qualquer controle, por exemplo, a gente não tem controle sobre as catástrofes que acontecem com o ambiente, quando elas acontecem, né? A gente pode minimizar para que elas não aconteçam. Mas quando acontece uma catástrofe, um tsunami, quando acontece um terremoto ou uma chuva forte, a gente não tem controle sobre isso. Mas a gente tem controle sobre a forma como a gente vai lidar com aquilo. A gente tem controle sobre as nossas emoções, tá ok? Então a gente sempre tem controle sobre alguma coisa, nem que seja a forma como a gente lida. Então, quando acontece um problema, é você parar e se fazer a seguinte pergunta: que parte aqui que eu posso influenciar? Eu posso escolher olhar para o pneu furado e ficar irritadíssima, e aquilo pode acabar com o meu dia. Ou eu posso escolher olhar e falar assim: ok, é apenas um pneu furado, eu vou lidar bem com isso porque eu vou trazer uma solução e eu vou ficar bem, né? Eu escolho ficar bem. Esse é o teu controle. O segundo elemento do CRAD é a responsabilidade, né? E o que eu quero dizer aqui com responsabilidade? É você olhar e dizer qual é a resposta que eu posso dar para esse problema. Então, por exemplo, no evento pneu furado, você pode escolher pegar um Uber, largar o carro lá, pegar um Uber e ir correndo para o trabalho, porque pode ser que você tenha uma reunião com o seu chefe, né? E se você chegar atrasado, seu chefe vai ficar bravo. Ou você pode escolher ficar ali, ok, eu não tenho reunião, não tenho nada importante agora, eu vou ficar aqui, vou chamar o reboque, vou ver se o carro pode ser consertado aqui mesmo, senão o reboque leva meu carro e me leva para casa, ou me leva para o trabalho onde eu tiver que ir. Então, é a habilidade que eu tenho de dar resposta, né? Responsabilidade. Quando a gente olha para isso, a gente lida melhor, né? A gente sai do problema, a gente foca na solução, lembra? Terceiro elemento aqui do CRAD é o alcance. É você olhar para aquele problema e se perguntar: peraí, essa situação que está aqui me incomodando, esse problema, ele tem que minar todas as esferas da minha vida? Quer dizer, qual é o alcance dele, né? E aí na psicologia, pessoas que tendem a olhar para esse evento e fazer com que ele mine o resto do dia, só porque ele teve um probleminha, o resto do dia vai ser um horror, aí ele fala que o dia foi terrível, um lixo. São pessoas que fazem catastrofização. Então a gente tem que sair da catastrofização olhando para o problema e perguntando: ok, isso aqui é um problema? É apenas um problema nessa área, na minha área profissional, ou na minha área financeira, ou na minha área física, emocional, ok, é apenas um problema, eu vou lidar com ele, e nem por isso a minha vida inteira, que é composta por várias áreas, várias esferas, a minha vida inteira não precisa se poluir, né, ser tomada aqui por esse problema. A minha vida tá bem, eu vou superar esse problema, né? Então, alcance. E o último elemento do CRAD que eu quero trazer para vocês é a duração, né? É você parar, olhar para o problema e se perguntar:
quanto tempo vai durar esse problema? Até quando eu vou lidar com isso? É você perceber que tudo tem uma duração. O problema ele é temporário, gente. É você olhar para o problema e falar assim, ok, eu vou lidar com isso e eu resolvo em 1 hora ou resolvo em um dia e vai terminar. O problema ele tem hora de começo e de término, certo? E o que acontece isso? Existe uma pesquisa que comprovou que o ser humano tem mais facilidade de lidar com os problemas quando ele sabe que aquele problema é temporário. Sabe como é que eles fizeram isso? Eles fizeram uma pesquisa, dividiram um grupo de alunos em Harvard, colocaram metade da turma e disseram assim, olha, vocês vão colocar o braço inteiro dentro desse balde de gelo e vocês vão ficar o tempo que vocês aguentarem. Aí viraram para outro grupo e disseram assim, vocês vão colocar o braço nesse balde de gelo e vocês vão ficar apenas 1 minuto. Quem é que vocês acham que ficou mais tempo com o braço dentro do balde de gelo? A turma que foi dito, vocês vão ficar aqui o tempo que vocês aguentarem? Ou a segunda turma que eles disseram, vocês vão ficar 1 minuto apenas? Fala aí, o que vocês acham? É óbvio que foi o segundo grupo, né, gente? O grupo que eles disseram assim, vocês vão ficar 1 minuto. A turma que eles disseram, vocês vão ficar o tempo que vocês aguentarem, eles não aguentavam nem 10 segundos. Porque é horrível você meter o braço dentro de um... Dói muito você meter o braço dentro de um balde de gelo. Mas a turma que eles disseram, vocês vão ficar 1 minuto, eles ficavam 1 minuto. Porque o cérebro deles ficava assim, calma, eu vou ficar só 1 minuto, é só 1 minuto, calma, vai acabar, o desespero vai acabar, a dor vai acabar. A dor tem hora para acabar, né? E quando a gente sabe que a dor tem hora para acabar, a gente supera melhor, a gente arruma uma solução, certo? Vocês sabem que eles fizeram uma pesquisa na Grã-Bretanha e eles conseguiram confirmar, olha só, há 18 anos atrás, eles fizeram essa pesquisa na Grã-Bretanha para entender o resultado do proativo e do reativo, o resultado disso na nossa saúde, né? E eles perceberam que pessoas reativas, elas viviam 5 anos menos do que pessoas proativas. Por quê? Porque pessoas proativas sabem que elas têm controle sobre a própria vida. Que elas sabem que a vida delas está do jeito que está, fruto das escolhas delas, e que elas podem a qualquer momento fazer uma escolha diferente, aprender, fazer melhor e mudar. Então, são pessoas que vivem mais. Passados uns anos, eles fizeram de novo essa pesquisa. E olha que louco, aumentou. Eles perceberam que as pessoas reativas, mimimi, elas viviam 1 década a menos do que as pessoas proativas. Então, para vocês verem como tudo isso, a nossa mente fabrica, né? O nosso modelo mental vai determinar, né? E a gente pode mudar isso o tempo todo. A gente pode se desenvolver. Se a gente não nasce otimista ou pessimista, como eu falei para vocês no início da live. A gente desenvolve, a gente pode se tornar otimista ou pessimista, mas a gente pode mudar isso sempre a todo momento, né? Então, assim, esse é o tipo de coisa que reflete na nossa saúde, né? Porque o ser humano ele tem uma necessidade muito grande de ter controle sobre a própria vida. E quando a gente sente falta de controle, a gente fica extremamente estressado. O controle e o estresse, eles andam lado a lado. Então, o reativo, como ele sente que ele tem menos controle sobre a vida, o estresse dele é muito grande, né? O proativo não, como ele sente que ele tem muito mais controle sobre a vida, porque ele atua o tempo todo naquele círculo de influência que eu falei para vocês, com foco naquilo que ele pode mudar, o estresse dele é muito menor. Logo, a saúde e o sistema imunológico dele é muito mais equilibrado, né? Então, é isso. Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem fazer alguma pergunta? Vocês gostaram? Se vocês gostaram, eu vou deixar depois aqui esse vídeo gravado. Vocês compartilhem ele com quem vocês quiserem, com quem vocês acham que vai gostar de ouvir uma mensagem como essa, um conteúdo desse, tá? E eu adorei estar aqui, gente. Alguma pergunta? Ó, Renan tá dizendo, quando tem meta, o resultado é mais visível.
Ah, sem dúvida, né? Trabalhar sem meta, gente, não chega a lugar nenhum. Ninguém sabe o que tem que fazer, né? Ninguém sabe para onde ir. Meta é um direcionamento, né? Maravilha, gente. Ah, olha, a Val fez uma pergunta muito interessante. Você poderia dizer se o estresse constante de hoje em dia pode nos deixar reativos? Val, repara uma coisa, quando você me faz essa pergunta, vamos pensar um pouco, vamos refletir. O estresse me deixa reativo. Se eu permitir que o estresse do dia de hoje, da vida corrida que a gente tem, entre na minha vida, né, e isso me faz ser reativo, significa que eu não tenho controle sobre a própria vida, né? Essa pergunta é um pouco assim falaciosa, porque assim, primeiro, o estresse de hoje, a correria do dia a dia, os mil afazeres, eu só permito que ele entre na minha vida se eu deixar, né? Então assim, embora o dia de hoje seja corrido, cabe a nós fazer o quê? Cabe a gente escolher o que a gente quer ver, escolher o que a gente quer consumir na internet, as 300 mil informações que aparecem pra gente desde a hora que a gente sai de casa, que é isso que estressa a gente também, é informação na rua, é o tempo todo celular, é WhatsApp, é Instagram, é Facebook, é muita informação. Se eu permito que essa informação entre o tempo todo na minha casa, na minha vida, é óbvio que isso vai me gerar um estresse enorme. E aí, consequentemente, eu posso sim me tornar reativa. Mas repara uma coisa, o proativo é aquele que tem controle sobre aquilo que ele escolhe. Então, se você quer ser proativa, eu escolho não ser bombardeada pelas 300 mil mensagens que me surgem no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, né? Eu escolho não acordar de manhã e ficar olhando o celular. Quer dizer, a primeira coisa que eu acordo é ficar olhando as mensagens e respondendo o WhatsApp. Como é que vai ser meu dia? Se eu acordo já recebendo estímulo externo. Isso não é legal. Então, o proativo é aquela pessoa que escolhe, não, peraí, eu escolho o que entra na minha vida, né? E a partir do momento que eu faço essa escolha, o estresse externo, ele não me afeta. Você concorda comigo, Val? Olha, muito legal, olha só. Me perguntaram aqui, é possível ser um pouco de cada? Total, gente. É totalmente possível a gente ter a coexistência do proatividade e da reatividade. Aliás, a gente não é linear, né? Em tudo. Nós, dependendo da situação, tem situações que irritam a gente não sabe como dar uma solução para aquele problema, a gente tem mais dificuldade. E tem situações, tem problemas que a gente tira de letra. E com certeza, a gente pode ter um pouco dos dois, a gente tem os dois, todo mundo tem um pouquinho dos dois, né? E a gente pode também ter a predominância de um dos dois. O que cabe a gente fazer? Gente, eu também que trabalho com isso, tem horas que eu também me apanho no mimimi. Aí eu me observo, porque eu tenho esse hábito de fazer isso comigo, porque eu trabalho com isso, é aquilo que eu falo. Eu acho que pessoas que trabalham com isso têm obrigatoriedade de ter um tempo de resposta, ter uma ação mais rápida para resolver esse problema. Então eu me observo muito. E aí quando eu tô assim, reclamando de alguma coisa, ou tô irritada com alguma coisa, ou tô até invejando a vida do outro, o desenvolvimento do outro, eu olho e falo assim, Flávia, vamos... Caiu aí, mas voltou, né? Todo mundo aqui. Então assim, eu olho pra mim, eu me observo, né? E cabe a gente se observar e falar assim, poxa, peraí, Flávia, você tá no modo mimimi, vamos sair disso. E aí, eu mesma faço esse trabalho mental do CRAD comigo. Eu começo a falar, Flávia, o que você precisa aprender aqui? O que você tá precisando desenvolver? O que você tá precisando ser? Quem você quer ser e quem você precisa ser? E o que você precisa desenvolver para lidar com esse problema, né? Renan me pergunta quando é a próxima. Renan, toda quarta-feira eu vou fazer. Ah, deixa eu falar uma coisa muito importante. Coloca aqui nos comentários o tema que vocês querem que eu fale. Então, assim, se tem algum tema que vocês querem que eu fale, coloca aqui no comentário que possivelmente pode ser o tema da próxima live, tá? Então, vai colocando aqui
nos comentários e me dando sugestões de temas que vocês querem saber mais. Deixa eu ver aqui. Tá todo mundo aqui de volta, gente? Tá. Gente, então, ó, eu vou terminar aqui essa live. Adorei estar aqui com vocês. Obrigada a vocês por estarem aqui, tá? E eu vou deixar essa live gravada. Então, quem estiver assistindo essa live, quem estiver assistindo esse vídeo, né, gravado, deixa aqui nos comentários o tema que vocês querem, dá um like aqui e compartilha com quem vocês acham que vai gostar de receber um conteúdo como esse, tá ok? Obrigada, gente. Ai, Val, muita saudade de você. Um beijo bem grande pra você, tá? Gente, obrigada, viu? Vou encerrar então essa live de hoje e até a próxima quarta-feira. E segunda-feira tem enquete sobre os temas, hein? Beijo.